Tranquilo? Fala aí, galera, aqui é o professor Rodolfo de Oliveira, do Imperium Concurso, e a gente vai dar prosseguimento àquela aula de equações e equações exponenciais que a gente já gravou para que vocês pudessem iniciar esse estudo, mas agora a gente vai trabalhar com a ideia das funções exponenciais, beleza? Então vamos lá, galera. Para a gente poder estudar as funções exponenciais, é necessário que você tenha tido um bom entendimento sobre as propriedades de exponencial. Então, portanto, nós vamos utilizar esses conceitos para a gente entender qual é o comportamento desse tipo de função no gráfico do plano cartesiano. Então, veja bem, nós temos que a função exponencial é um caso particular de função em que ela tem um conjunto do domínio nos reais. Então, o domínio da função é o conjunto dos números reais, enquanto que o contradomínio da função são os reais positivos. Ou seja, aqui eu não tenho os negativos e também não tenho o zero, beleza? No conjunto contradomínio. Tal que a lei de formação da função exponencial ela é dada por f de x igual a a elevado a x. Só que esse a aqui, que ele é chamado de base da potência, ele precisa ser sempre positivo e diferente de 1. O motivo pelo qual ele é diferente de 1 é simples, porque se a base ela é 1, não importando quem é o expoente, isso vai me dar uma função constante igual a 1, que não pode acontecer, beleza? E por que ele é sempre positivo? Ele é sempre positivo porque senão existe uma oscilação no meu gráfico, então eu não vou ter um crescimento, nem um decrescimento exponencial, que é o que nós vamos ver até aqui. Tá? Então vamos aqui. Primeiro exemplo que eu coloquei aqui para a gente observar. F é definida de R em R+, não nulo, tal que a imagem da função é igual a 2 elevado a x, beleza? Então repara só como que a minha variável x está no expoente, portanto função exponencial. Então eu peguei aqui valores aleatórios, valores arbitrários para x, valores que pertencem ao domínio, e fiz uma substituição para eu poder encontrar quem é a imagem de cada um destes elementos. Então, colocando menos 1 aqui, eu fico com 2 elevado a menos 1. Você vai resolver lá utilizando as propriedades de potenciação e vai ver que 2 elevado a menos 1 é meio. Se você chamar o x de 0, 2 elevado a 0, 1. X de 1, 2 elevado a 1, 2. X de 2, 2 elevado a 2, 4. E assim consecutivamente. Beleza? Pega aqui valores menores que o menos 1, por exemplo. Se eu substituir o x por menos 2, eu fico com 2 elevado a menos 2, que vai dar 1 quarto. Conforme você vai diminuindo, por exemplo, x igual a menos 3, você vai ter 1 oitavo. X igual a menos 4, você vai ter 1 16avos. E assim, você vai conseguir montar esta curva que aqui eu posicionei. Vamos entender o seguinte. Eixo x, eixo y. Para x igual a 0, a imagem deu 1. É onde o gráfico corta o eixo das ordenadas. Show de bola? Para x igual a meio, para x igual a menos 1, ficou meio. Então você tem aqui o gráfico, o par ordenado menos 1 meio. Para x igual a menos 2, você vai ter a metade do meio, que é 1 quarto. O que vai acontecer? Conforme você vai diminuindo esse valor de x, esta minha curva aqui, ela vem se aproximando do eixo x. Ela vem se aproximando, mas o que acontece? Ela nunca chega no eixo x. Esse eixo x aqui, nessa situação que eu acabei de expor, ele é chamado de assíntota da função. Assíntota horizontal. Porque o gráfico se aproxima muito, mas nunca chega. Tranquilidade, galera? Tá aqui. Se você pegar aqui x igual a 2, você tem 4, x igual a 3, você tem 8, x igual a 4 vai ter 16. Repara só como que conforme o x vai aumentando, essa função ela cresce cada vez mais. O nome disso é a minha curva exponencial. É mais ou menos essa ideia que nós estamos vendo aí com o coronavírus, né? Se cada 3 pessoas contaminarem 3 pessoas, aí você tem 9 pessoas contaminadas. Se 9 contaminarem 3, vai para 27. Se 27 contaminarem 3, vai para 81. Então eu fico com um crescimento muito sem controle. Porque justamente conforme a minha variável x aumenta, a velocidade do meu crescimento também aumenta muito. Beleza, galera?
Nesse caso aqui, a gente tem um crescimento exponencial crescente. Isso vai acontecer sempre que a minha base, tá vendo a base da função, for um valor maior do que 1, tá? Por exemplo, 2, 3, a gente vai ficar com um crescimento, uma função crescente, beleza? É uma exponencial crescente, ou um crescimento exponencial. Vamos para o exemplo número 2. No exemplo número 2 eu coloquei f de x, a imagem da função, igual a 1/3 elevado a x. Você vai substituir valores arbitrários. Olha o que nós vamos perceber. Para x igual a menos 3, 27. Você vai botar o menos 3 aqui, vai inverter a base, fica 3 ao cubo, 27. Para x igual a menos 2, a gente tem 9. X igual a menos 1, 3. 0, 1, 1/3. Então você vai fazer a sua conta aí e você vai perceber isso. Olha o que acontece no gráfico. Para x igual a menos 1, eu vou ter o 3, tá? Então aqui está o 3. Para x igual a menos 2, eu vou ter o 9. Para x igual a menos 3, o 27. Olha o que vai acontecendo com a minha função conforme o x vai aumentando. Ela vem descendo, 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 até que ela começa a se aproximar do eixo x, mas nunca chega, tranquilidade? Aqui é 1. Porque quando o x igual a 0, a gente tem que a imagem é 1. Então, olha, conforme o x vai aumentando, essa minha função ela vai se aproximando do eixo x. Quando eu tenho menos 1, eu tenho 3. Quando eu tenho menos 2, 9. Beleza? Então, aqui nós temos a nossa assíntota horizontal. Galera, essa assíntota que eu estou falando para vocês, ela não é sempre o eixo x, não. Vai depender se eu vou ter um deslocamento na minha função. Nós já estudamos lá em funções, galera, essa ideia do deslocamento horizontal e do deslocamento vertical. Beleza? Eu coloquei aqui 3 exemplos para a gente construir gráficos a partir destes que já estão aqui, para a gente poder entender essa ideia. Mostrei para vocês como é que faz na função afim, na função quadrática, agora na função exponencial. Olha aqui, f de x igual a 2 elevado a x. Que gráfico é esse? É o que está desenhado. Quando o camarada coloca mais 3 no final, o que ele está dizendo para ti? Que cada uma das suas imagens serão adicionadas quantas unidades? 3. Isso significa dizer que eu vou ter um deslocamento de 3 unidades na minha função. Se eu desloco a minha função 3 unidades para cima, significa que a minha assíntota também vai deslocar 3 unidades para cima. Olha aqui, ó. A assíntota era para y igual a 0. 1, 2, 3. Você vai botar aqui, ó, uma nova assíntota horizontal. Então é como se você transpusesse o seu x 3 unidades para cima. E o desenho do gráfico, professor? O desenho do gráfico é praticamente o mesmo, só que deslocado 3 unidades para cima. Vai passar aqui e vai ter esse comportamento aqui. Beleza? Quando a gente pega um número e multiplica a função 2 elevado a x, você pega, na verdade, a sua função e você estica a sua função. Tá? Então, nessa situação, a assíntota continuaria no mesmo lugar, só que o gráfico estaria mais esticado ainda. Se você fizer substituições dos valores de x aqui, você vai perceber como que esse gráfico estica cada vez mais. Beleza? Vamos para a função f de x igual a 1/3 elevado a x menos 2. Aqui, galera, eu faço a variação no x. Como é que funciona a variação do x? Você pega aquele valor ali igual a 0. Se você igualar isso a 0, você encontra x igual a 2. Então, significa que o meu deslocamento é de 2 unidades para a direita. Então, você pegaria aqui, ó, para x igual a 0, tu não tem 1? Agora vai ser para x igual a 2, que você vai ter 1. E o gráfico, ele tem este comportamento aqui, ó. Um deslocamento de 2 unidades para a direita. Se aqui fosse x mais 5, o deslocamento seria de 5 unidades para a esquerda, porque o valor que você substituiria aqui para dar 0 seria o menos 5. Tranquilo, gente? Então, basicamente, essa é a ideia que a gente tem da função exponencial.
Isso aqui na prova de uma SpaceX, por exemplo, é mais cobrado o cara te contando uma historinha, já te dando qual é a fórmula, qual é a lei da função, trabalhando muito o crescimento de bactérias, por exemplo, muito similar com o que acontece nos vestibulares da UERJ, nos vestibulares da FUVEST. A gente vai resolver alguns exercícios com vocês para vocês entenderem mais ou menos as nuances e as formas que são cobradas dessa matéria aqui. Valeu, galera? Um abraço a todos. É nóis.